Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo bem a todos que estão entrando agora? Pessoal, eu estou aqui conferindo, né, com alguns alunos que já entraram antes e nós já estávamos conversando, uns 10 minutinhos já antes do início da nossa aula, né? Nossa aula começa sempre às 7 horas, nas terças-feiras. E eu estava conversando e perguntando para alguns alunos se conseguiram deixar as atividades em dia para o fechamento das notas do primeiro bimestre, tá? Então, para quem entrou agora, o Felipe e o Bruno, vocês já conferiram, Felipe e Bruno, se vocês entregaram as atividades? Lembrando, professora, eu estou com dificuldade de entregar pelo Sisflame e tudo mais. Pessoal, não tem mistério para você postar lá. E uma dica que eu dou para vocês: qualquer coisa, pessoal, liguem na escola. Tem a Elisângela para ajudar vocês também, tá? Ela tá ajudando os pais. Então, ela pode explicar para vocês direitinho. Hoje, você não precisa mais ficar preocupado, porque antes você falava, professora, só tem como postar um arquivo. Agora você já pode postar vários arquivos. Então, não tem mais problema com relação a isso, tá? Dá para postar tranquilamente mais de um arquivo. E agora, para vocês também aparece lá atividades pendentes, ou seja, atividade que você não postou. Então, a partir de agora, vocês conseguem ver o que vocês já postaram e o que vocês não postaram, porque antes vocês não tinham esse acesso. Vocês postavam e ficavam na dúvida. Professora, eu postei, professora, eu não postei. E agora não, agora vocês vão conseguir tranquilamente olhar e ver lá, ó, essa atividade está ok. Não, essa atividade não está ok, né? Nós estamos ainda com apenas 8 participantes. E eu queria, enquanto os outros estão chegando, que vocês falassem como vocês estão. Já conversei um pouco com a Rafa, ela disse que está cansada já, né, Rafinha, da quarentena, não vê a hora disso acabar. O Diogo disse que está se entretendo bastante na TV. Salgueiro, você não tinha me falado ainda. Você tem estudado bastante nesses dias? Pode ligar seu Estudado, microfone. Oi. dormindo, isso daí. Você está estudando e dormindo? É? Uhum. Você não está procurando ler livros, os livros que eu deixei como leitura Ah, obrigatória? é parte de estudar. Tá. Ler a leitura, então, faz É, parte do seu estudo. na verdade, eu tô lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas Certo. Já era para você ter agora. terminado. Você não terminou de ler o Cortiço? Não, Cortiço já li. Ah, você já leu. Ah, então Já, tá. já. Tá, porque hoje a gente vai falar do Cortiço, então até você vai me ajudar aí um pouco, então, tá? Uhum. Alguém mais, além do Salgueiro, já leu o Cortiço? Isabelinha, você leu? Isabela? Oi, eu comecei, mas eu não terminei. Tá, vamos terminar então até semana que vem? Tá, Tá? A gente pode até marcar aqui no Zoom, a gente pode fazer um bate-papo. Nós tá podemos bom. combinar de cada um de vocês ir fazendo colocações sobre as personagens do Cortiço, traçando, analisando as características e tal. Algum de vocês já conseguiu ver a aula que eu postei ontem, do dia de hoje? Já expliquei para vocês que eu sempre faço assim. Eu posto um dia antes a aula, né? A aula, as atividades, o direcionamento, a orientação de estudo do dia. Só que é sempre para o dia seguinte. Então, assim, não precisam ficar preocupados. Professora, eu não vi. Não, calma, é para hoje. Aí eu sempre coloco lá a aula do dia, né? E coloco a data. Hoje é a aula do dia 28. Alguns de vocês já conseguiram lá olhar? Ver no sistema a aula de hoje? A bateria aqui. Conseguiram? Podem responder pelo bate-papo, pessoal. Se alguém conseguiu ver a aula que é para hoje. Porque eu deixei um vídeo, tá? Não viu ainda, tá? Não tem problema. Depois vocês vão dar uma olhadinha, pessoal, porque para a realização da tarefa, a tarefa está toda postada lá, né? Tem as orientações de estudo e ali também eu deixei um vídeo que eu gravei falando, né, tudo sobre o naturalismo,
sobre a aula que vocês precisam para conseguir efetuar os exercícios com maestria, tá? São são exercícios de vestibulares, eu também deixei de tarefa no Enem assim. Então, exercícios bem práticos já com relação aos vestibulares e com relação ao Enem. Como o Enem cobra o naturalismo, como que os vestibulares cobram o naturalismo, e aí tem os pontos certinhos, porque o tema da aula de hoje é realismo, naturalismo, tá? Tenho ainda 12 participantes. Enquanto isso, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar sobre a sua quarentena, sobre os estudos? Se alguém tem dificuldade de achar algum livro, pessoal, para leitura. No próprio site do Poliedro, tem lá na biblioteca digital, tá? Na biblioteca digital tem o cortiço, então, assim, não tenho desculpa, professor, não comprei o livro, não. Nem precisa hoje, né, assim, se você gosta da leitura do papel, né, eu sou muito assim, eu gosto do papel, gosto de sentir o cheiro do livro, né, de folhear as páginas, voltar, fazer as anotações. Tá, quem que tá falando? Quem que tá com o microfone ligado pode falar. Oi, Júlia. Juju! Oi, Pro. Ô, minha linda, como que você está? Com sono. Juju, todo mundo fica com sono nesse horário. Deixa eu perguntar para você uma coisa que eu estava perguntando para todos que estavam entrando. Você conseguiu enviar suas atividades? Enviei. Acho que enviei. Você enviou todas, Juju? Acho que sim. Eu Ju, não lembro se eu enviei no seu e-mail. ô Ju, se você enviou que dia? Porque na minha planilha aqui não tá nenhuma atividade. Sério? Sério, você enviou que dia? Se você enviou Acho ontem, que faz um tempinho já que eu enviei pra você. tá, então faz o seguinte, Ju, é Júlia Peron. Não, Júlia Dávila. Ah, então peraí. Ju, tá, você enviou. Só a primeira, Ju, do atividade lá, aquela que eu postei no Classroom. Primeira atividade, você não tinha colocado, postado lá no Class. Falta a primeira? A primeira de todas, tá lá no Classroom. Se depois você quiser dar uma conferida, eu vou estar Tá, eu fechando a vou... nota hoje, Tá tá? bom, eu vou ver. Só que, Ju, vou fechar até meio-dia. Tá, eu vou ver agora já. Então tá. Dá esse tempinho, né? Na verdade, era para você ter postado até ontem, mas vamos dar essa. Eu acho que eu já fiz. Então, aí é só você postar. Se você quiser, Ju, ó, você pode postar lá. Bom dia, Aninha linda! Você pode postar, ou você pode estar enviando no e-mail da escola ou para mim, tá? Tá. Pro, Eu mas sugiro que hoje você envie para aqui tá mim. no Classroom. Aqui tá no Classroom, eu já enviei. Não, você não enviou lá não, Ju. Abre Ué, aqui tá, como que agora, eu tivesse enviado. tá? Eu até vou conferir para você agora para te falar. Essa é a do Unidade 2, capítulo 6? Ju, vou pegar aqui para você agora, ó. Aninha, você tá com suas atividades em dia? A Ana que entrou agora. Na Beatriz. Oi, Pro. Bom dia! Bom dia. Você está bem? Tá? Tá? Como que tem sido sua quarentena? Ah, tá indo. Tá indo? Tá conseguindo ler os meus livros? Ah, eu tenho os livros, mas eu ainda não comecei a ler. Ah, você não conseguiu ler? Não, é. Tá. Ô, Ju, Peraí, Pro. Oi? tá. Salgueiro, tá ok. Tô aqui também. Tá. Da Isa já tava aqui, viu, Isa? Júlia tá aqui. Não precisa reenviar, não. Tá, Rafinha? Tá? O Ah, seu tá. também tá aqui, Rafa. Tá? Só pra gente conferir, então.
Ô, Rafa, a primeira tá ok. Aí as outras, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tinha falado para você, que eu acho que é importante vocês terem essa devolutiva. Rafa, as outras, daí você dá uma olhadinha e reenvia de novo no Cisflame, tá? Se você não conseguir, são do Cisflame. As outras são do Cisflame. Você pode mandar um e-mail que talvez pode ter fechado o Cisflame, tá? Pessoal, vamos começar então a nossa aula de hoje. E eu queria que vocês tivessem em mãos aí, por favor. Quem tiver com o livro Cortiço, já deixa com vocês aí, tá? Para quem também tiver em PDF, não tem problema nenhum. Mas o livro de vocês é o livro 2, tá? É o livro 1B. Nós vamos começar hoje o livro 1B. E a nossa aula ela está na página 146. Ela não tem número a 146, tem o número da 147, aí você presume que esteja na 146. Está aqui, ó, no capítulo 6, prosa realista naturalista, tá vendo? Acho que ficou espelhado, ficou ao contrário para vocês. Não sei se vocês conseguiram entender aqui, mas eu coloquei o nome da primeira obra brasileira dentro do naturalismo. Vamos lembrar um pouquinho aí. Primeiro nós tínhamos falado sobre realismo. E era muito importante vocês lembrarem que o realismo, ele, na verdade, se opunha ao romantismo. O romantismo tinha toda aquela ideia linda, idealizada, das personagens todas perfeitas. Vocês lembram que vocês produziram até o ano passado aquelas fotografias, produziram as fotografias para fazer releitura da obra de arte romântica, que procurava sempre mostrar a questão da beleza, de ressaltar os sentimentos das pessoas, né? Até naquela obra que a Rebeca tinha feito, que a Rebeca tinha feito lá a obra O Grito, parecia o grito, na verdade, mas não era o grito, mas expressava ali os sentimentos da segunda geração romântica e tudo mais. E o realismo veio para se opor a tudo isso. O realismo trabalha em cima do quê? Da realidade. A realidade, como eu tinha falado para vocês, não era nada perfeita, bonitinha e tudo mais, né? A realidade, ela mostrava a classe social dominante da época, que era a burguesia, e que a burguesia estava muito ligada a interesses e tudo mais. E Machado de Assis, que é o principal autor realista, conseguia fazer tudo isso perfeitamente. Machado de Assis, por meio da sua linguagem objetiva, ele tinha muita intertextualidade, ele era extremamente irônico, né? O Machado de Assis era extremamente irônico, então, na posição das suas ideias e tudo mais. E nós víamos que ele procurava criticar a sociedade. Então é importante a gente lembrar disso. Procurava criticar a sociedade. Agora, dentro do naturalismo, que também tem ideias realistas, e eu sempre falei para vocês, o realismo, ele está dentro do naturalismo. Mas o naturalismo não está dentro do realismo. Embora o naturalismo também inicia no Brasil em 1881. Ou seja, tanto o realismo quanto o naturalismo começam em 1881 no Brasil. Só que o realismo começa um pouquinho meses antes de fevereiro, que foi publicada a primeira obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o Salgueiro falou que está lendo aí, né, Salgueiro? Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá? Aproveite esse momento, levanta a mãozinha aí e pergunta. Fala, Salgueiro. Não, foi só para falar ok. Ok? Obrigada. E aí nós vemos que agosto, setembro, foi publicado, então, a obra O Mulato, do autor Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo, ele pegou a ideia naturalista e colocou, na verdade, frente, né, à população brasileira do final do século XIX. Então, é importante você ver que o naturalismo vai apresentar traços e características realistas? Ele vai apresentar traços e características realistas. Como quais, professor? Então, é legal a gente elencar agora, vocês prestarem atenção, quiserem anotar, pedir para eu pausar, eu pauso, na questão seguinte: qual é a linguagem do naturalismo? A mesma do realismo. A linguagem é objetiva. No que vai diferir um pouco, então, professora? Vai diferir a linguagem, porque aqui dentro do naturalismo, qual que será o público-alvo? O público-alvo, nós já tínhamos colocado ali, ele será a nova classe dominante que pode começar a surgir naquele período, que é o proletário, ou seja, a classe social mais baixa. Os pobres.
Os pobres, eles serão protagonistas de histórias. Então, assim, antes nós vimos que apenas... no romantismo você vai falar, professora, no romantismo falava-se de índio, mas falava-se assim, de Iracema. A Iracema era filha de quem? Ela era filha de um pajé, um representante religioso da tribo. Ela tinha uma certa hierarquia dentro da aldeia indígena. Ela era uma heroína, linda, perfeita, maravilhosa, a virgem dos lábios de mel, né? Então tem toda essa questão aí. Ela já era colocada num patamar mais elevado da tribo dela. Ceci Peri é uma obra também indianista lá do Guarani, mas a Ceci era portuguesa, filha de pais portugueses, fazendeiros, latifundiários, então tinha uma posição social mais elevada. Lá na obra Senhora, que vocês gostavam de ouvir a obra Senhora, a Aurélia, aquela moça pobre que o namorado a deixa, que é o Seixas, para casar com outra mulher. Ele troca a Aurélia por um dote. E do nada, assim como Cinderela, ela recebe, né? E ela recebe uma herança e ela transforma-se numa das mulheres mais poderosas da sociedade carioca. Então, nós estamos sempre falando da burguesia. E mesmo que você fale do índio, você fala de uma hierarquização mais alta. Já no naturalismo, que agora nós estamos focados, o naturalismo não, ele pega o pobre para ser o protagonista das histórias. Como que ele escreve? Usando a linguagem objetiva. Nessa linguagem objetiva, como estará representando o proletário, ela vai se aproximar da oralidade, do jeito que nós estamos conversando. Só que do jeito que eles conversavam lá. Então, aqui, no cortiço, o que nós vamos encontrar? Palavrões, pessoal. Ou seja, né? Linguagem de baixo calão. Nós vamos encontrar alguns termos. Ai, professora, eu não acho que isso seja um palavrão. Mas para a época era, tá? Então, assim, ficar xingando... O palavrão que ele fala, né, na verdade, é usar a palavra no sentido pejorativo. Você usar a palavra no sentido de ofender o outro, humilhar a outra pessoa e tudo mais. Então, aqui nós vemos que eles se comunicavam desse jeito, tá? Então, uma característica que vamos rever aqui as características. Primeiro, eu falei da linguagem, depois eu falei que o pobre, ele virará o protagonista das histórias. O autor, ele vai descrever muito as personagens, vai descrever as cenas. Por quê? Nós não temos imagens ainda, né? Como diz o ditado aí, uma imagem fala mais que 1000 palavras, e na obra, né, não tinha imagens. Então, nós vamos precisar das 1000 palavras para que, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, nós possamos elaborar esse cenário. Então, para você elaborar esse cenário, você criar as imagens na sua cabeça, você precisa de riqueza de detalhes. E o naturalismo trabalha com a riqueza de detalhes. A principal característica do naturalismo, que ele é baseado em quê, professora? Na teoria determinista. Lembra que nós fizemos uma atividade em sala de aula ainda, onde nós vimos quais eram as correntes filosóficas e científicas que influenciavam já o realismo e o naturalismo. Em sala de aula, nós já tínhamos ainda falado do realismo e naturalismo, mas nós tínhamos falado de uma maneira solta. E agora nós estamos estudando de uma maneira mais sistematizada. E aí vocês puderam perceber que o naturalismo, ele é baseado lá naquela teoria determinista do Hippolyte Taine, né? Taine dizia assim, que o meio influencia o homem é o produto do meio. O que é isso, professora? Nós somos influenciados pelo nosso meio, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas eu entrei 10 minutos antes já no Zoom e alguns alunos já começaram a entrar, nós estávamos conversando, e algumas pessoas ficam entediadas de ficar em casa pela quarentena. Se chega outra pessoa, claro que a gente não pode aglomerar, mas vamos dizer assim que vem algum parente distante e que precisa ficar na nossa casa e fazer a quarentena conosco. Se a minha casa, se a casa de vocês estiver entediada, essa pessoa que vir para cá, ela também ficará entediada, porque o meio acaba influenciando, né? Claro que de repente ela pode trazer alegria e ela pode ser o meio e ela influenciar todos vocês. Então, geralmente, quando a gente fala de meio, né, nós estamos dizendo que o meio também é representado por pessoas, tá?
mas há uma personificação com essa relação ao meio. Aqui na obra O Cortiço, por exemplo, aqui é uma obra-prima, pessoal. Essa obra, ela é fantástica. Eu falei no vídeo para vocês, tá? Quando vocês forem ver novamente, não acha que eu estou sendo repetitiva, porque é verdade. O Cortiço, ela, né, é uma obra que tem todas as características do naturalismo. Então, você quer estudar naturalismo? Lê o Cortiço, porque você vai entender perfeitamente naturalismo lendo Cortiço. Por isso que os linguistas, os estudiosos da literatura indicam o Cortiço, porque ele é o romance de experimentalização, ele é o romance tese, ele comprova a ideia naturalista. Então, aqui, o meio influencia o homem. Quem é o meio, professor? O Cortiço. O Cortiço é o meio. Professor, o que é um cortiço? Alguém pode me responder aí o que é um cortiço? Quem está presente na aula aí? Alguém já ouviu falar nesse nome É antes? como se fosse uma favela. Como se fosse É perfeito. que eu sei o que é, mas eu não consigo explicar direito tipo, colocar em palavras, assim, agora. É tipo uma comunidade, né? Oi, Maria de várias- Fernanda! Oi, Oi, Maria Fernanda, não tinha te dado oi, bom Oi. dia. bom dia. Oi, Maria. Oi. É tipo um prédio que tem Várias vários pessoas. quartos e tem um banheiro comunitário. Todo mundo utiliza. Tá. Naquela época não era como se fosse um prédio, tá? Mas é um local, é como se fosse tipo uma favela, como o Salgueiro também colocou. Mas eu já vou explicar para vocês aí como que funcionava aqui a representação. Mas é mais ou menos isso. Ô, Ana Beatriz, eu acho que você se projetou aqueles locais comunitários de São Paulo, não é? Você pensou naqueles locais, naquelas localidades, não é? É. E é justamente bem parecido isso, esses locais mais comunitários e tal. Mas o Cortiço, gente, eu já vou entrar nele e falar um pouquinho dele também para vocês, mas eu não vou contar tudo, porque vocês têm que ler. Como eu já estava comentando aqui com o Salgueiro, tem como me falar, tá, Diogo? Lembra novamente aí no final da aula, tá? Ou faz a perguntinha para mim, Diogo, também lá no... Deixa eu já colocar aqui para você, que eu acho que é melhor. Pronto. Olha só, o Cortiço, ele é o seguinte, ele é uma obra onde nós temos uma personagem, um português chamado João Romão. O João Romão, ele é um português que trabalhava na venda também de um português, e o português queria voltar para a terra dele, queria voltar para Portugal. E ele estava devendo o João Romão por meses, assim. E aí, o que ele fez? Ele falou, já que eu quero ir embora, eu tô devendo o João Romão, eu vou pagar o João Romão com a venda. Então, ele entrega a venda para o João Romão e ainda dá 1,5 conto de réis e deixa para o João Romão e ele volta para o país dele. Ou seja, ele volta para Portugal e o João Romão fica aqui com a venda, então. O João Romão, ele era um cara muito ambicioso, né? Ele era um rapaz, um jovem muito, muito, muito ambicioso. O desejo dele era ficar rico acima de tudo e todos, tá? Pensem bem nisso para vocês verem. Então, assim, a ambição faz com que ele cometa vários crimes e tudo mais. Por quê? Porque o naturalismo, a exemplo do realismo, trabalha também com temas polêmicos, tá? E mostrar o horror do ser humano. Enquanto o naturalismo criticava a sociedade o todo, o naturalismo, ele vai focar no próprio indivíduo, tá? Por isso que tem uma outra característica, patologismo. Patologismo é você mostrar o ser humano de uma maneira mórbida, de uma maneira degradante, de uma maneira que a moral e o costume não sejam bem aplicados, tá? O João Romão, então, ele era ambicioso e ele trabalhava nessa venda, para economizar tudo, gente, tipo, ele dormia em cima do balcão da venda. A venda era tipo um mercadinho, um mercado. Ele dormia até em cima, pegava um saco com algum alimento, algum mantimento, fazia de travesseiro e dormia ali, tá? Tá bem especificado aqui no livro. E aí ele começou a observar, ele se alimentava, ele gastava pouco para se alimentar, também para ele economizar, porque queria ficar rico. E ele compra comida, que ele acha maravilhosa comida, de uma afrodescendente, que era uma escrava,
de um senhor cego, né? E eles tinham um restaurantezinho ali do lado. Então ele acabava se alimentando da comida dela, que é a Bertoleza, que é outra personagem também importante do livro. Lembrando, o Cortiço, quem é a personagem principal do Cortiço é o próprio Cortiço, porque o Cortiço é o meio que vai influenciar as pessoas. Não falei ainda da construção do Cortiço, olha só, a gente está na descrição do João Romão e na descrição da Bertoleza. E a Bertoleza, ela morava com outro português, né? E ela morava com esse português e o português um dia sumiu e tudo mais. Aí até coloca aqui assim, ó. E o João Romão achou muito bom, porque o João Romão começou a perceber que a Bertoleza, ela ganhava bastante dinheiro com a comida que ela fazia. Só que o dinheiro não era todo dela, porque o dinheiro era do senhor dela, ela era escrava de um senhor. E aí o João Romão pensou, eu vou me aproximar dela. E aí ele se aproxima da Bertoleza com a ambição, já, de se apoderar da inocência da Bertoleza, de ir ganhando dinheiro em cima dela. E também de ter uma companheira, tá? Porque aí o que ele faz? Ele atrai a confiança da Bertoleza, a Bertoleza acaba confiando, ela fala quanto que ela tem em dinheiro guardado, quanto que ela recebe, e o João Romão fala, você tem isso, né? Tipo assim. E aí ele se faz de amigo. Se fazendo de amigo, ele percebe que a Bertoleza fala o tempo todo que ela tem esse dinheiro guardado porque ela quer pagar a alforria, ela quer pagar a liberdade dela. E o João Romão pensa então, já sei, eu vou falsificar uma carta de alforria para Bertoleza. E ele falsifica então uma carta de liberdade para ela. Gente, ele não foi capaz de criar um selo. E a Bertoleza, tão inocente, ela acreditou que ela estava livre. E aí o João Romão começou a falar para ela, olha, a partir de agora que você é livre, e ele pensava, e ai do seu senhor que vier atrás de mim, né, na cabeça dele. Ele já não enxerga, olha como que ele já é. Ele não enxerga e eu dou um jeito nele. Mas aí, com o tempo, o senhor da Bertoleza acaba também morrendo. E ninguém da família desse senhor vai atrás da Bertoleza. Porque os escravos, eles eram heranças, né? Eles eram como heranças da família. Ou seja, se o dono morria, os filhos ficavam com os escravos e tal. E ninguém foi atrás da Bertoleza, então o João Romão falou, pronto, perfeito, agora ela baixar que tá livre, beleza. E aí ele convida então a Bertoleza, fala, vamos fazer o seguinte, vem morar comigo, né? E a Bertoleza vai morar com ele, mas ele fala, vamos pegar esse seu dinheiro e vamos construir aqui um puxadinho do lado do mercado, do lado da venda, com 2 portas apenas. E aí ele começou a morar com a Bertoleza ali e falou para ela, olha, nós poderíamos construir outros segmentos iguais, esses puxadinhos. E esses puxadinhos eles foram construindo com um pouco do dinheiro da Bertoleza, um pouco do dinheiro do João Romão, e eles também começaram a adquirir material de construção por meio do furto, gente. Do lado da venda tinha uma pedreira. E aí o João Romão pensou, tem muita gente que trabalha na pedreira e as pessoas ficam se locomovendo de lugares distantes. Se eu fizer uma construção imobiliária aqui, as pessoas vão querer morar perto da pedreira, elas não têm muitas condições. Elas vão consumir as coisas da minha venda e vão morar do lado da pedreira para ficar fácil para elas. E aí o que ele faz? Ele começa, né, ele fala para a Bertoleza, olha, de madrugada ninguém vai sentir falta. É só um pouquinho de areia que a gente vai pegar, um pouquinho de pedra, um pouquinho de cimento, não vai fazer falta para ninguém. E aí eles iam até a pedreira e pegavam materiais. Então, assim, ele acabou mandando, então... Mandando não. Eu estava lendo aqui o bate-papo, gente. Espera só um pouquinho, deixa eu responder aqui. Você mandou o seu e-mail só para mim, a Rafa falou não para a sala toda. O certo, pessoal, é vocês enviarem as atividades por e-mail da escola, tá? E aí a escola direciona para mim, ok? Então, quem está com atividade pendente, pessoal, eu encerro hoje, eu vou encerrar hoje a verificação das atividades de vocês para fazer o fechamento das notas, tá? Então, se tiver que vir alguma coisa, envie para o e-mail da escola. Só que era para vocês terem enviado a atividade até ontem, tá? Voltando. Então, eles pegavam
elementos da pedreira para construir o cortiço. E aí começou. Como fala? Começou um puxadinho, outro puxadinho, outro puxadinho, outro puxadinho. O banheiro comunitário, igual vocês colocaram aí. O tanque para lavar as roupas, ele era comunitário. E no mesmo local que os homens, que as mulheres lavavam as roupas, os homens também iam lá, lavavam o rosto, lavavam a barba. Então, assim, tem até várias características aqui na obra que nós vemos que o ser humano, ele vai se comportar como animal. Que característica é essa naturalista, professora? O ser humano se comportando como animal chama-se zoomorfismo, tá? Gravem bem esse nome, zoomorfismo. E o meio vai adquirir característica humana, que é chamado de prosopopeia ou personificação, ou ainda animização. Tem esses 3 nomes para dizer que não só o meio, mas como qualquer ser, qualquer objeto que não seja humano, adquira características humanas. O cortiço, assim como o cortiço, por ser um romance tese, e aí a tese, o experimentalismo, ele faz parte da ideia naturalista. E aqui, como a gente tem esse produto de tudo isso, nós conseguimos ouvir o cortiço, sentir o cheiro do cortiço, a questão também do paladar, de você sentir, parece que pelo olfato parece que a gente já sente o gosto, né? O tato. Então, ele consegue trabalhar essas sensações perceptíveis pelos órgãos do sentido. O cortiço acorda, e aí é um barulho. Tem até aqui no livro de vocês, na página 147. Eram 5 horas da manhã, o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinitude de portas e janelas alinhadas. Olha a prosopopeia. O cortiço acorda? Ou as pessoas que estão dentro do cortiço? Ou você pode pensar As também pessoas. as pessoas que estão dentro do cortiço. Então aqui a gente tem a animalização aí, né? Animalização não, perdão. Nós temos aqui a prosopopeia, personificação. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo, né? Então, assim, como se dormisse aquele sono pesado. Como se sentiam ainda na indolência, e aí tem um significado aqui, indolência é dores ou paixões, indiferença e tudo mais. De neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente. Ou seja, eles estavam juntos, fazendo uma festa com a música brasileira, com o samba. E até tem uma parte do cortiço que ele fala que a música brasileira, ela cala, ou seja, ela tampa a boca do fado português. Porque como a gente vai encontrar a presença de portugueses dentro do cortiço, nós vamos perceber que os portugueses vão querer trazer a cultura deles. E uma das culturas na música é o chamado fado. E o brasileiro curtia muito o quê? Samba. Então, eles sempre falavam que o samba, ele calava o fado português, tá? E aí, continuando aqui, ele fala: a roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros, esses coradouros eram locais que as mulheres deixavam as roupas para ficar mais claras, né? Porque na época não tinha máquina de lavar e tal. Umedecia o ar e punha ali um farto cheiro de sabão ordinário, quer dizer, de sabão de péssima qualidade. Então, o cortiço estava cheirando já, ó, aquele sabão ruim. Então, o cheiro já não era bom. Então, a gente consegue ver, a gente consegue ouvir, a gente consegue sentir, né? Tem mais coisas que eu falo para vocês também. As crianças defecavam na horta, as pessoas iam lá e tiravam alimentos da horta, se alimentavam. Nojento, tá? Bem nojento. E muitas vezes as pessoas, elas se confundiam com animais e outras questões aí. O cientificismo, ele também será uma característica forte do naturalismo, porque o mais forte prevalece, né? O mais forte domina. E essa ideia já tinha levado lá dentro do realismo, que o Quincas Borba tinha defendido, né? Ao vencedor as batatas, o humanitismo do Quincas, que está lá dentro do Memórias Póstumas de Brás Cubas. O maior prevalece sobre o menor. Uma teoria de Darwin. E a gente encontra também aqui dentro do cortiço. Quem que vai ser o maior que vai prevalecer? O João Romão. Então, eu contei do João Romão para vocês, falei da Bertoleza,
E aí, já em seguida, quando ele começa a fazer esses puxadinhos, outras personagens também, tem muitas personagens no Cortiço, mas vai ter um casal de portugueses que vai vir ao Brasil. Ou vai vir ao Brasil, não, perdão. Esse casal de portugueses também, eles moravam numa outra localização do Rio de Janeiro, que frequentavam já outros portugueses. Não que tinha essa mistura do português com afrodescendente, com brasileiro já e tudo mais, com a classe mais baixa. Eles moravam num local onde as pessoas que tinham uma condição mais elevada moravam. E por que eles foram morar do lado do Cortiço, professora? Porque nós temos então o casal, o Miranda, a Estela e a filha do casal, que é a Zulmira. O Miranda, ele casou com a Estela, porque ela era filha do patrão dele. Então, assim, ele tinha um empreendimento muito grande e ele casou porque ele queria uma ascensão financeira. A Estela, tipo, casamento arranjado, não, traía o tempo todo o Miranda. Tem até no livro uma parte que ele fala que ele tem inveja do João Romão, porque o João Romão não precisa se apoiar no dinheiro de ninguém, que ele vai atrás do dinheiro sozinho, mas ele vai atrás do dinheiro sozinho de uma maneira muito ruim, como eu já falei para vocês. A ambição dele leva ele a ferir as éticas, a moral, o costume, né? E o Miranda não. Então ele fala que ele tem um pouco de inveja do João Romão por essas questões, e ele fala que ele não precisa ficar aguentando chifres. Então aí, a gente já vê a presença do coloquialismo. E ele vai aguentando o chifre da Estela, porque se ele se separa da Estela, ele perde todo o dinheiro. Então, para não ficar sem dinheiro, ele prefere aguentar, né? Ele tem que aguentar tudo isso, e ele tem que ficar convivendo com ela. Então, o que ele pensou? Vou mudar, vou para um lugar bem mais simples, porque daí a Estela sossega, né? E aí, de uma certa maneira, eles vão se odiar, eles vão conviver na mesma casa e um vai ter uma raiva incessante do outro. Só que na hora, pessoal, que não é um desejo, mas que a necessidade fisiológica de estar junto com a outra pessoa começa a florar, eles acabavam ficando juntos, passavam a noite juntos, mas o outro dia, quando eles acordavam, a obra coloca que eles se detestavam e se odiavam mais ainda. Então, na necessidade fisiológica, um tinha o outro, mas o outro dia a raiva, o furor, o ódio crescia mais ainda dentro deles. E a Zulmira, coitada da filha, gente. A Zulmira, a mãe ficava com raiva porque falava, aí, ó, é filha desse homem, desse Miranda, né? Ela tinha uma raiva do Miranda. Aí, essa menina, né? Então, assim, ela acabava não depositando tanto carinho, tanto amor que a menina merecia. E o Miranda pensava, a Estela dormiu com vários homens, então esse filho não é meu. Então já de cara ele pensava, esse filho não é meu, então, né, ficava por isso mesmo. Outra personagem importante é a Rita Baiana. A Rita Baiana, ela é a representação da erotização do Cortiço, né? Ela era uma mulher que ela provocava os desejos de homem nos homens. Ela dançava, ela tinha um namorado chamado Firmo, e o Firmo, ele era um sambista, ele tocava, ele cantava, e ela se encantava por ele, mas ao mesmo tempo ela tinha um relacionamento conturbado com ele, e isso não fazia com que ela se sentisse fiel a ele, né? Isso, ela ainda continuava olhando e provocando os outros homens. Então a Rita Baiana é a representação da sensualidade, do erotismo, que é uma característica também do naturalismo. O naturalismo trabalha também em cima de temas polêmicos. E quais são esses temas polêmicos, professora? Adultério já existia dentro do realismo. Então, a gente vai encontrar ainda adultério aqui. Nós vamos encontrar assassinatos. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Rita Baiana, então, ela era namorada do Firmo. Beleza. Lá um pouquinho mais no meio da história, nós vamos ver que vai ter um casal não, uma família também, aí sim, outra família de portugueses, mas aí, pessoal, não é uma família de português abastado. É uma família de português, alguns, né, são portugueses, e eles, o marido, né, o homem que trabalha, que é o Jerônimo, ele vai trabalhar na pedreira. Então, ele vai morar no Cortiço para ficar mais perto da pedreira, que é aquele lance que eu falei para vocês. E ele era casado com a Piedade, e ele tinha uma filha. Todo mundo começou a admirar o Jerônimo, porque o Jerônimo era bonito,
o Jerônimo era honesto, ele era um homem muito fiel. E a Rita Baiana fixou o olhar sobre o Jerônimo. E as pessoas até indagavam, Rita, ele é casado, ele tem família. Ele é casado, mas ele é homem. E ela, então, começou a jogar o charme dela para cima do Jerônimo, né? Foi resistindo, até que ele não resistiu. Por quê? Porque ele foi influenciado pelo meio. E aí ele começou a ter um caso com a Rita Baiana. O Firmo descobre e o Firmo quer matar o Jerônimo. E aí não consegue, e todo mundo do Cortiço fica bravo com o Firmo e expulsam o Firmo do Cortiço. E aí, sem ser o Cortiço do João Romão, ao lado vai começar a formar um outro cortiço, né? Que é a ideia se propaga, que era dos cabeças de gato. E o Firmo lá, junta com os outros, né, representantes ali moradores do cabeça de gato, e tentam matar o Jerônimo, e o Jerônimo que acaba matando o Firmo. Então, o Jerônimo, que era o cara certinho, que vem pro cortiço, é modificado pelo meio. Ele é influenciado pelo meio, porque ele trai a esposa e ele assassina o Firmo. E fora isso, aí ele abandona, ele deixa a mulher, ele deixa a Piedade fica muito mal, porque a Piedade ela era dependente financeiramente e emocionalmente do Firmo, e ela acaba virando alcoólatra, ela começa a beber muito, ela não tem condições aí de sustentar, e o Jerônimo não quer dar uma pensão nenhuma para ela, nem para a filha, e elas imploram, pedem, e ele não faz nada, e a Rita Baiana ainda fica, não tem que dar dinheiro para esse povo. Então, tipo, né, ele acaba sendo bem influenciado pelo meio, ok? A gente tem uma visão muito mecanicista do homem, não só dentro da obra O Cortiço, mas como outras obras também encontradas dentro do naturalismo. Ou seja, o homem, ele age instintivamente. Ele age de acordo com seus instintos. Zoomorfismo, né, que é o instinto animal. Mas ele também trabalha, por exemplo, ele vai dormir super tarde, mas outro dia ele está em pé e ele trabalha. E aí entra aquela questão lá do darwinismo. Darwinismo não, perdão. Entra a questão do marxismo, de que o trabalho pode te dar uma posição social melhor. Então, eles trabalham, porque também quer uma posição social melhor, né, perante a sociedade e também para o bem-estar social deles ali. Outra questão que falta eu falar para vocês, eu anotei aqui pedindo, são as personagens patológicas que nós vamos encontrar. Essas personagens patológicas que nós vamos encontrar, elas são representações do quê? De pessoas desequilibradas. Olha só, vou contar uma outra personagem que foi influenciada dentro do Cortiço pelo meio. É uma personagem chamada Pombinha. Era uma moça muito inocente, letrada, ela tinha estudos, ela conhecia... ela tinha contato e conhecimento da educação. As pessoas gostavam muito dela porque ela era muito pura, muito boazinha, e ela acabava escrevendo as cartas para todo mundo, porque o meio de comunicação na época eram as cartas, e ela que escrevia as cartas para os familiares, ela incentivava, então ela era muito querida dentro do cortiço. A mãe, percebendo, né, por ter dado essa educação para ela, falou, a Pombinha vai ser o jeito que nós vamos encontrar, tipo, se ela tiver um casamento bom, nós podemos sair do cortiço. Então, aí, ela arruma um pretendente para a Pombinha, só que a Pombinha ainda era uma menina. Ela não tinha, o livro fala que não tinha ainda descido o sangue dela, ou seja, ela não tinha menstruado ainda. E aí, enquanto ela não menstruasse, ela não se tornaria mulher, ela não poderia se casar. Então, aí, assim, ela ficou recebendo a visita do pretendente dela, todo mundo ficava... O cortiço, era conversa do cortiço. Já desceu o sangue da Pombinha, e ficava aquele falatório todo. E aí uma filha de uma amiga da mãe dela, que visitava sempre a família, a Leone, ela era uma prostituta. Mesmo a Pombinha sendo uma menina, uma criança, ela tem uma proximidade sexual com a Pombinha. Então aí tem um relacionamento homossexual e a homossexualidade entre duas mulheres. E nisso fez com que o desejo, a efervescência de mulher crescesse dentro da Pombinha e depois ela menstruasse. Aí ela casou, mas ela ficou pouco tempo casada e aí ela deixa o marido e ela vira prostituta.
Então, aquela menina pura, inocente, virou prostituta. Acabou sendo influenciada pela Leone, acabou sendo influenciada pelo meio. E nós vamos ver outras personagens. Tem a bruxa, que ela é chamada de bruxa, essa personagem, porque ela acaba tentando o tempo todo fazer revelações. Então, ela fica tentando contar algumas... falar que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo e tudo mais. As pessoas não acreditavam muito nela e ela acabou sendo chamada de bruxa, tá? A obra inaugural, ela é O Mulato, do Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo vai ser o principal autor naturalista. Mas o seu principal romance não é O Mulato, é O Cortiço. Sobre o mulato trabalha em cima da ideia de um afrodescendente, o afrodescendente que vai atrair a atenção de uma moça que já estava jurada de casamento para outra pessoa, e esse outro homem irritadíssimo por ter perdido a mulher, entre aspas, da sua vida, e ele, como ele dizia, né, perdeu para um homem de cor, ele assassina o mulato para tentar ficar com a moça, ele acaba não ficando, ele volta a dedicar-se à vida religiosa que ele tinha antes, para se esconder do crime que ele cometera. Então aí a gente também tem tema polêmico, nós temos aí a presença das pessoas que eram discriminadas pela sociedade, no caso os afrodescendentes, pela questão da escravidão e tudo mais. E outra coisa, pessoal, outro elemento que nós temos aí é o impressionismo. Se você está acompanhando comigo pelo material de vocês, vocês vão ver que sobre o naturalismo ele fala sobre o meio que influencia o homem, o tempo, geralmente, que as histórias acontecem, e a raça, para poder ter falado da questão do proletário, da mistura do brasileiro com o afrodescendente, com a influência dos portugueses e tudo mais. Lembrando, como que é o narrador das histórias do naturalismo, professor? É importante a gente falar de narrador, porque tem várias questões de vestibulares que são baseadas no narrador. O narrador, ele não participa da história. Ele observa e ele relata, e ele conhece a história. Ele pode ser onisciente? Ele pode. Só que ele não faz julgamento nenhum. Ele aponta lá a Bertoleza, mas ele não fala que a Bertoleza é safada. Ele não traça julgamentos da personagem. Ele só vai descrevendo como ela é. Ele está de fora, ele fica de longe. Ele está de fora e ele retrata de longe. Ele não interfere sentimentalmente na história, tá? Ele tem um foco, ele pode ter um foco próximo, mas ele permanece distante vamos dizer assim, de julgar. Parece que ele não quer se contaminar pelo julgamento, pelo sentimentalismo, para ele não se parecer como um romântico, ou para ele não se parecer aí tanto com o realismo. Porque Machado de Assis, ele acabava dando opinião, né? Dava opinião sobre o cunhado dele lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Desculpa, não sobre o cunhado do Machado de Assis, mas sobre o personagem Brás Cubas. Ele dava opinião, falava de Cotrim, né? Que o cunhado torturava os escravos, que ele tinha uma... Ele não tinha... Tipo assim, como se ele sentisse prazer quando ele torturava os escravos. E aí ele usa esse termo, prazer, para falar que ele torturava os escravos. Isso é um julgamento. No naturalismo, nós vamos ver esse tipo de julgamento. Então, vai ser uma característica do narrador aí ficar distante. Ele conta, ele narra toda a história, mas ele não interfere na história, tá? Na página 151, acompanhe comigo aí, por favor. Na página 151 tem uma outra temática, que é a chamada prosa impressionista. Quando nós falamos de impressionismo, professor, é naturalismo? Ele é um pouco. Professor, ele é realismo? Ele é um pouco. Ele é a fusão, né? Ele é a junção do realismo com o naturalismo. E como que vai acontecer essa junção, professor? Eu vou pegar uma ideia do naturalismo, uma ideia do realismo, vou criar um impressionismo? É o seguinte, nós temos um autor chamado Raul Pompeia. O Raul Pompeia, ele escreveu uma obra chamada O Ateneu. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. E o Ateneu é uma escola interna, né, assim, a história que o Raul Pompeia conta é de um colégio, de um internato, um colégio interno só para meninos. Na época era dividido, né, escola de meninas, escola de meninos, e era dividida, então, por gênero, né, as escolas, e nós vamos ver que o protagonista será o menino Sérgio, tá? E o Sérgio, ele é criado, ele é educado nos bons costumes pela família, ele vive sob a proteção, os cuidados sobre o amor da mãe.
E aí o pai, ele quer levar o filho para uma escola que tenha status na sociedade carioca. A burguesia gostava de status. O realismo critica a burguesia. Olha a característica do realismo dentro do Ateneu com Raul Pompeia. E aí ele quer matricular o filho, então, na escola que está fazendo a maior propaganda na sociedade carioca, onde os filhos dos amigos estudam. E aí ele matricula, então, o menino Sérgio no Colégio Ateneu. Ele conversa com o diretor para conhecer a escola, e o diretor é chamado de Aristarco, e ele é um diretor muito severo e injusto, mas ele tem uma esposa muito boazinha, que acaba sendo a figura maternal para as crianças, para os adolescentes que estudam dentro do Ateneu. E aí o Aristarco, na frente do pai, ele era muito bonzinho, ele queria vender o peixe dele. E quando então o menino Sérgio vai para a escola e fecha-se as portas, o pai dá tchau, o Aristarco já fala: quem manda aqui sou eu, se você não obedecer às regras, você será punido, e coloca umas outras questões aí. E aí o Sérgio, dentro do Ateneu, ele tem que fazer o quê? Se adequar ao meio, para ele sobreviver. Os meninos cometiam bullying, os amigos ali presentes. Já tinha um que sofria muito bullying, ele era chamado de Mestre Cuca. Por que os outros chamavam ele de Mestre Cuca? Porque ele gostava de cozinhar? Não, porque ele gostava de comer. Então aí já tem essa discriminação em cima das outras pessoas. E aí alguns desses meninos, eles faziam as bagunças, faziam fazia bagunça e colocava a culpa em quem? No Sérgio. E aí o Sérgio era punido. Numa dessas punições e castigos, um dos meninos jogaram o Sérgio na piscina, o amigo tenta ajudar, e na hora que ele tenta ajudar, ele acaricia o Sérgio, então tem uma questão também homossexual na história. Então o que a gente percebe? A temática naturalista e a temática realista nessa obra. E aí por isso que os autores, os estudiosos, resolveram chamar essa obra de obra impressionista, por ter tanto a ideia realista quanto uma ideia naturalista, tá? Nós vamos ter uma personagem também, são duas mulheres só, que estão presentes dentro dessa obra. A esposa do Aristarco, que era boazinho, né? Que representava a mãe, as crianças tudo gostavam de se aproximar dela e mais. E nós vamos ter uma outra personagem feminina, que é a mulher, uma criada que cuida, né? Que é uma funcionária do Ateneu, e que os meninos vão ter desejos por essa mulher, porque fala que ela aspira sensualidade e erotismo. Assim, a exemplo da Rita Baiano no Cortiço, a gente vai encontrar dentro do Ateneu também. Qual a intenção de Raul Pompeia ao produzir o Ateneu? Elaborar uma mini-sociedade. Nós temos a sociedade macro, né, essa sociedade que nós vivemos, e ele tentou criar uma sociedade, só que uma sociedade pequena. Que a sociedade ela é cruel, só que ele cria uma sociedade corrupta, capaz de corromper as pessoas que estão ali dentro. Por isso que o Sérgio acaba, de uma certa maneira, sendo influenciado pelo meio. Porque aí ele também vai ter que elaborar planos de trapaças e tal, para ele continuar vivendo, sobrevivendo dentro daquele cortiço. Ok? Nós falamos tudo que tínhamos para falar sobre o capítulo 9 até agora. E eu quero que vocês abram na página 147 para fazermos juntos os exercícios que estão presentes aqui. Eu acho que dá tempo de fazermos o da 147, que é o que eu programei para fazermos aqui juntos, e o aplicando conhecimentos, da 152 e 153. A tarefa, ela tá lá no guia de estudo de vocês, vocês Fleming, e é consolidando saberes, e no Enem é assim, tá? Página 147, então, nós temos um texto do Cortiço e temos questões referentes ao Cortiço. Eu vou pedir para o Clóvis. Clóvis, tudo bem? Liga seu microfone aí, querido. Oi, Tudo bem, Clóvis? Você está com o livro 1B aí, querido? Você está com o livro 1B aí? Peraí, eu vou pegar. Pera. Tá, pega lá, meu anjo.
Qual que é a página, Pro? 147, Aninha. Obrigada. De nada. Alguém ficou com alguma dúvida? Nós já tínhamos falado dessas características em sala de aula, quando nós tínhamos falado de realismo, nós fizemos a ponte de realismo e naturalismo. No livro 1A, né, na parte B, ela tem... Oi, Lili! Tá entrando ainda, Liara. Pronto, professor. Obrigada, Clóvis. Nessa parte do livro, então, A, tem até um quadro, pessoal, que faz a diferença entre o realismo e o naturalismo. E ali também tem características naturalistas, tá? Então, se vocês quiserem, mesmo assim, professor, eu tive dúvida aqui e tal. Mas quem entendeu o naturalismo, galera, lê o Cortiço. Lê o Cortiço, consegue identificar. Eu quero que até semana que vem vocês leiam, porque eu já deixei, esse livro faz tempo para vocês lerem. Tem PDF, não tem desculpa. E aí nós vamos conversar sobre os personagens semana que vem. Então eu vou deixar também de tarefa para vocês lá no Cisflaming hoje, a leitura do Cortiço para a semana que vem, para a gente fazer uma roda de discussão, que vai ser muito legal. E fora que os vestibulares gostam muito de falar do Cortiço, porque depois tem obras modernistas que fazem uma relação com o Cortiço. Então é uma obra-prima mesmo. Muito bom. Vai lá, Clóvis, faz o seguinte, Clóvis, você lê o primeiro e segundo parágrafos, tá? Aí o Arthur, bom dia, Arthur Pereira. Arthur? Pode ligar teu microfone aí, querido. Acho que ele deixou ligar. Aninha, você pode ler daí os outros dois últimos parágrafos, Ana Beatriz? Posso? Então tá, fechado. Pode começar, Clóvis. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo, como que se sentiam ainda na indolência, de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente. Dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e alguns pontos azulados pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. É para continuar? Esses são os 3 primeiros? Sim. Tá. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionantes de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequena cá fora traquinava já. E lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam sem saber de onde. Grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora. Na parede, a gaiola do papagaio e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se a luz nova do dia. Obrigada, Clóvis. Aninha. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Vi-se-lhes
a tostada nudez dos braços e do pescoço que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Calma aí que tá difícil de ler, peraí. Tá ótimo, Aninha, tá ótimo. Calma aí que eu me perdi. Ah, tá. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, se preocupavam em não molhar... Opa! Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, coçando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Tá vendo como eu falei para vocês? Ou eles defecavam, né? Atrás da estalagem, que era uma parte lá do cortiço, ou nas hortas mesmo, né? Pode continuar? Sim. O rumor crescia, condensando. O zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto e enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda. Ensarrilhavam-se discussões e ressingas. Ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam os pés rigorosos na lama preta e nutriente da vida. O prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Obrigada, Aninha. Olha só, turma, a leitura ela é mais fácil. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tinha solicitado de vocês a leitura, ela era assim, era já uma leitura de fácil entendimento, porém Machado de Assis ele é muito intelectual, então ele usava um vocabulário mais rebuscado. No Cortiço, por trabalhar muito a questão do coloquialismo, da proximidade com a oralidade, embora seja uma obra também, né, do século XIX, final do século XIX, é uma obra que você já consegue entender o que você está lendo. Aqui vocês perceberam que o Cortiço estava sendo descrito. Você consegue elaborar o plano e visualizar esse espaço, tá? Vamos para a primeira questão aí. Arthur, já que você voltou, lê a primeira questão para a gente, por favor. Que página que você tá mesmo, Tati? 147, meu anjo. Tá, pera só um pouquinho. É o livro 1B, tá, Arthur? Então, eu percebi, eu vou ter que ir lá pegar. Tá, então deixa eu pedir para outra enquanto isso. Felipe Adas, pode ler pra gente, por favor? Felipe? Você quer que eu leia, Fro? Obrigada, Isa. Por favor. Tá bom. 1. Ao descrever o amanhecer no cortiço, o narrador faz uma descrição de fora para dentro, como se estivesse ajustando o zoom de uma câmera. Que relações podemos estabelecer entre essa escolha panorâmica de descrição e a proposta realista de literatura? Lembra que eu falei para vocês sobre o narrador? E essa questão trabalha aí, ó, em cima do narrador. Ele está de fora e aí parece que ele coloca o zoom para quê? Para ele poder enxergar a história mais de perto. O zoom serve para isso, né? Para colocar a imagem próxima. Então parece que ele coloca a obra próxima, mas ele sem ele participar, sem assim, ele interferir por meio de julgamentos e tudo mais. Então, como que vocês poderiam colocar a resposta aí, né? O autor, ele procura evitar, você pode até introduzir dessa maneira aí, o autor procura evitar uma contaminação emocional com a sua escrita, pretendendo, escolhendo
não traçar julgamentos, muito menos envolver-se emocionalmente com a história. Pronto. Dessa maneira, a gente já colocou qual que era a proposta realista, que é não usar nada de sentimentalismo, que faz parte lá do romantismo. E não traçar julgamentos, que é uma característica naturalista, tá? Posso ir para a segunda? Oi! Você pode repetir a resposta? Na verdade, a gente formulou agora, né, Isa? Dá para você formular aí. O que você pensou? Como que você colocaria a tua resposta? Que o narrador, ele procura... Bom, ele não se aprofunda muito nos sentimentos dele, falar sobre sobre os sentimentos dele em relação a tudo isso. Ele mais conta a história e evita julgamento. Pronto, perfeito. É isso, Isa. Tá bem, é que eu só quero deixar organizada. Tá, pode organizar. Assim, dessa maneira que você colocou aí, tá legal. Tá É a bom? ideia. Obrigada. De nada. Diogo, lê a número 2 pra gente, por favor. Diogo. Salgueiro, você pode ler? Posso sim. Obrigada. Número 2, né? Uhum. Tá. O trecho pertence ao terceiro capítulo de O Cortiço. Na obra, o lugar não é apenas um conjunto de residência. É vivo e configurado como mais uma personagem da história. Destaque no texto expressões que confirmem essa personificação. Pronto, aí ele já fala que o cortiço tem vida, uma personificação. Onde que você colocaria aí o trecho, ô Gabriel? Calma lá, deixa eu ler aqui. E o cortiço acordava? Ótimo, cortiço acordado. E tem outros elementos também que mostram essa personificação, mas ótimo você ter colocado, tá? Questão 3. Outro traço que nitidamente diferencia o realismo do naturalismo é o caráter animalesco. O ser humano se parecer com o animal, o zoomorfismo, não era uma característica realista, é uma característica naturalista. E bestial que os naturalistas atribuíam às pessoas. Grife no texto uma frase em que a animalização seja perceptível. Maria Fernanda. Tudo bem, Maria Fernanda? Oi, Pro. Você pode encontrar pra gente esse trecho onde o ser humano tem característica de animal? Peraí. Obrigada. Ô, Pro, pode ser essa aqui, ó. Fala. Lá no terceiro parágrafo, eu achei uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Ótimo. Pode ser? Claro. Macho é determinação para animais, machos e fêmeas, né? Para pessoas é sexo masculino e sexo feminino. Perfeito. Sim. Perfeito. Obrigada. Nada. Você pode me ajudar já lendo aí o enunciado da B? Tá. Em que cena animais e humanos... Não, tá. Isso. Tá. Em que cena animais e humanos são colocados no mesmo patamar? Já tem no mesmo parágrafo aí lá no final. Vamos achar? No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, som de vozes que altercavam. Sem saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora na parede a gaiola do papagaio. E os louros, à semelhança dos donos,
cumprimentavam-se, aí ó, ruidosamente, espanejando-se à luz do novo dia. Então aqui nós temos a representação aí de que animais e pessoas estão juntos conversando e que um confunde com o outro. Ok? Número 4. Converse com os colegas, trata-se de um trecho predominantemente. O que nós lemos aí do capítulo 3 do Cortiço tem mais influências realistas ou mais influências naturalistas nesse trecho? Quem pode responder? João Pedro Stivanelli? Oi, Tudo bem? tudo certo. João, você acha que é mais realista ou naturalista esse trecho aí? Naturalista. Por quê? Porque ele fala de natureza, né, de animais. Tá, só um pouquinho, João. Ainda bem que você falou isso. Não podemos confundir naturalismo com natureza, tá? A natureza, ela pertencia a uma escola literária chamada arcadismo. Quando a gente fala de naturalismo, nós estamos falando o homem, o ser humano e seu estágio natural, uma questão patológica, ok? Então, não confundir naturalismo com natureza. Tem nada a ver. Inclusive, tem questões de vestibulares que já aborda justamente isso para confundir a cabeça das pessoas. Então, vamos só corrigir essa parte, João. Não tem nada a ver naturalismo com natureza. Tem a ver com o homem e seu estágio natural. Perfeito? João Pedro? Oi, sim. Tá. Então, agora completa aí, João. Então, ele é mais naturalista por quê? Porque ele mostra o homem num estado, não sei, Natural, natural, grotesco. grotesco, que muitas vezes confunde-se com o animal, que é o zoomorfismo, não é isso? Uhum. A linguagem é coloquial. O meio adquire características humanas. Você pode colocar tudo isso daí. Ok? Não só você, como todos os outros. Isa, você queria fazer uma pergunta? Não, eu só ia pedir para você contar de novo quais são as características do naturalismo. Tá. As características o determinismo, o meio influencia o homem, temas polêmicos, a classe baixa, que começa a ganhar uma força, o proletário, a descrição, o coloquialismo, o zoomorfismo, o homem se comportando como animal, a personificação, o ser humano não, o meio adquirindo características de seres humanos, o cientificismo, juntamente com o darwinismo, o positivismo, o ser humano visto de maneira patológica, já falei de descrições minuciosas, uma crítica à sociedade, mas na visão da própria pessoa. O proletário, ele torna-se protagonista das histórias. E há também a presença de sensações perceptíveis pelos órgãos do sentido. É isso, Isa. Ah, sim. Obrigada. De nada. É só para eu poder organizar as ideias. Ok. Porque você perguntou se era mais naturalista ou realista, e daí eu parei e pensei, opa. E aí você queria saber as características para você identificar dentro da obra, né? Isso. Tá, pessoal, o aplicando conhecimentos vai ficar para terminarmos na aula que vem. Então, na próxima aula, a gente vai fazer juntos aplicando conhecimentos das páginas 152 e 153. E a tarefa, ela é o Consolidando os Saberes, e no Enem é assim, e está essa descrição da tarefa no material de vocês. Nós vamos encerrar a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas? Não. Então tá, pessoal, um bom dia. Boa aula ainda aí para vocês. Um beijo.
Se cuidem, muita saúde para todos vocês. Tchau, Tati. Tchau. Beijo, Pro. Beijo, Pro. Beijo, Tchau. beijo, beijo.